Boa noite a todos. Você já parou para pensar que lá na cruz ele pensou somente em você, em mim? Vamos orar e pensar no sacrifício que ele fez por cada um de nós e agradecer e sermos gratos a ele. Vamos orar? Deus forte e poderoso, princípio da paz, te agradecemos, Senhor, porque um dia lá na cruz o Senhor decidiu morrer por cada um de nós, sofrer tudo o que o Senhor sofreu, somente por amor ao ser humano. E esse ser humano está aqui, Pai, agradecendo pela vida, pela saúde, pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade que temos de livremente adorar o Seu nome. Mais uma vez, Pai, pedimos misericórdia pela nossa vida, perdão pelos nossos pecados, e mais uma vez entregamos nossas vidas e nossos planos em Suas mãos. Abençoa esse culto, que possa ser unicamente para louvor e engrandecimento do Seu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Seja bem-vindo, você que está aqui presencialmente. A chuva, caiu bem forte. Muitas pessoas talvez desanimaram de vir por conta da chuva. E eu confesso que choveu muito. Eu vim de Sambaitiba, estava muito chuvoso, a estrada no máximo ali no limpador. Mas graças a Deus estamos aqui. A gente poderia escolher, ficar em casa, assistir bem quietinho lá no conforto da internet. Mas a gente decidiu estar aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o Seu nome. Uma pergunta que eu sempre me faço: será que eu tenho me preocupado com as pessoas ao meu redor? Será que eu tenho olhado para as pessoas que precisam realmente de ajuda? Essa é uma preocupação que Neemias tinha. Ele olhava para as pessoas que estavam ao seu redor e ele chorava, e ele clamava. E a gente vai ler, abre sua Bíblia aí em Neemias, e a gente vai ver esse relato da preocupação dele com o seu povo, sabe? A forma que ele clamava para que as pessoas se voltassem para Deus. Está lá em Neemias 1. Amém? Eu queria que todo mundo acompanhasse. A gente lê bem pausadamente, para a gente ver aqui versículo por versículo. Neemias 1, de 1 a 11, diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disse-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamento contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, eu os guardarei Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para te fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede
que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Como te falei, será que nós estamos colocando o nosso coração aonde? Sabe, é uma pergunta que às vezes eu me faço. Às vezes a gente sai de casa às 6 da manhã e volta às 10 da noite, e preocupação com o trabalho e afazeres, e entregar obra, e entregar projeto, e o que seja, e a gente às vezes chega em casa, lê aquela lição assim de 6 minutinhos, 7 minutinhos, e as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não tem tempo de olhar. E aí? Será que eu tenho feito o que Deus faria? Será que eu tenho seguido o exemplo de muitos homens que estão na Bíblia? É uma pergunta que eu confesso. Eu lembro que o pastor Bulhon, ele fala essa frase: se o sermão não serve para você, não use. Se a mensagem não serve para você, não adianta você não pregar, não adianta você pregar ela, porque você está pregando ela de forma vazia. E eu confesso que quando eu peguei esse sermão aqui há, 5, 6 anos atrás, ou mais um pouquinho, eu confesso que eu, já usei diversas vezes em várias igrejas, e eu continuo usando, porque eu preciso aprender a ter cuidado com os meus irmãos, a olhar de maneira como Deus olhava, como Deus olha. O que você tem sonhado? Neemias, dele aqui, ele tinha um sonho para o seu povo, e ele sabia que o povo dele não estava numa boa condição, né? Ele sabia que estava passando pelo exílio, muitas pessoas tinham sido levadas cativo, inclusive muitas pessoas, e algumas ficaram lá abandonadas, e essas que ficaram abandonadas ficaram de maneira assim, largadas, sem comida, sem casa, né, os muros derrubados, os portões queimados. E ele, quem que era Neemias? Lembra do último versículo aqui? Ele era copeiro do rei. Copeiro do rei se veste mal? Não. Come mal? Não. Ele come do que o rei come. Ele se veste com as melhores roupas, porque um rei não vai querer alguém fedendo do lado dele, né? Então ele vai querer sempre uma pessoazinha, né, bem agradável, não só cheirinho, mas bem visível, quem sabe barba feita, uma barba bem penteada. Mas era o que Neemias vivia naquela época. Mas mesmo assim, na condição dele, ele não deixou de lado o seu povo, e ele se incomodava. Neemias estava numa condição muito boa, irmãos. Será que hoje nossos pensamentos estão no sucesso e no crescimento da igreja? Será que quando a gente passa pela igreja e vê algum defeito, a gente se incomoda de que aquilo tem que ser feito e reparado, porque é a casa de Deus? Eu confesso, eu sou muito detalhista, muito, muito chato com obra. E quando eu passo num lugar assim tão arranhado, eu fico assim, vontade de pegar uma espátula, meter a tinta. Mas às vezes os nossos afazeres não deixam a gente ficar fazendo essas coisas. Só que eu fico olhando, se eu tenho tempo para poder arrumar a minha casa, por que eu não tenho tempo para arrumar a casa de Deus? Não é verdade? São coisas que a gente precisa, irmão, parar um pouquinho para pensar. A casa onde Deus habita, onde nós louvamos e engrandecemos o nome dEle. Aqui a gente tem, uma felicidade de ter uma igreja bonita, né, bem arrumada, pessoas cheirosas, bonitas, não é legal? Mas e se eu for numa igreja bem discreta, bem escondidinha, será que eu vou me sentir à vontade? Será que eu vou, quem sabe, usar um pouquinho do meu recurso para poder ajudar aquela igreja? São coisas que Neemias, ele traz a nossa reflexão, ele traz assim o nosso pensamento. Será que o meu investimento tem sido só nas coisas daqui ou nas coisas do céu, né? Então é uma reflexão esse sermão, né? Não é um puxão de orelha, não é realmente uma reflexão no que a gente pode fazer para melhorar as coisas de Deus. Porque é gostoso você receber uma visita e a pessoa fala assim: nossa, que igreja bonita, né? Legal. E você olhar e falar assim: não, eu participei disso, com um coração cheio de alegria. Como você, já viu aquela pessoa que passa por você e pergunta assim: como que você está? Só que antes de você começar a responder, ela já vira: não, beleza. Ela não dá tempo nem de você falar assim: não, eu estou bem, aconteceu um problema assim. Não, ela só pergunta por educação. E é comum isso, irmãos, a gente pergunta: aí, como é que está? Beleza, já sai andando, vai embora. Será que a gente está preocupado com a pessoa? Ou só pelo fato daquele gesto de educação, né? Ei, beleza, como é que está?
Será que a gente tem parado para ouvir as pessoas? Sabe, parar um pouquinho. O pastor Rodrigo Silva, ele fala que quando o judeu ele pergunta alguma coisa para alguém, e o judeu ele vai responder, ele fala assim, não, peraí. Aí ele senta. Por quê? Quando alguém quer falar com um judeu, é porque é importante, e não pode ser de pé, tem que ser sentado. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem sentado para ouvir? Ou somente a gente tem olhado para o nosso ego, para os nossos afazeres, para os nossos deveres? Sabe, é muito sério. Um dos problemas maiores aí que a gente vê hoje é a ansiedade, é a depressão. Eu trabalho com manutenção, e hoje menos, né? Mas eu ia muito para o Rio, né? Ou para Icaraí, para Niterói, e a gente pegava muitas pessoas assim, idosas, né? Sozinhas. Meu irmão, aquela pessoa, ela fala de tudo com você. Ela quer conversar, você está instalando ou está fazendo algum serviço, ela está do seu lado. Sabe por quê? Porque ela está sozinha há muito tempo, e ela quer extravasar, ela quer conversar. Eu até brinco, falo assim, acho que eu vou fazer psicologia, ao invés de elétrica. É verdade, a pessoa quer conversar, quer falar, e a falta de tempo dá nisso. Meu irmão, ele trabalha no SAMU, né, socorrista, e ele falou, cara, a gente encontra cada família assim, numa situação onde os filhos fizeram faculdade, foram embora para outro país, e o pai e a mãe estão assim, sabe, de repente com a conta cheia de grana, mas abandonado, numa situação assim, de cair. Ele falou, já teve situação de eu pegar a gente lá com 3 dias caído no banheiro, porque não tinha ninguém para socorrer, e a pessoa não percebia que tinha alguém lá. Então, assim, é essa a situação do mundo hoje, sabe? A correria. Não estou dizendo para você abandonar os seus afazeres, não. Mas a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado, esse carinho com as pessoas ao nosso redor. Nos Estados Unidos aconteceu uma situação onde uma pessoa, ela é uma pessoa assim, longe de toda a família. E o governo ajudava ela financeiramente com a conta de luz, com aluguel social, e aquilo caía sempre na conta dela certinho. A conta a conta de luz era em débito automático e outras contas mais. E essa pessoa, ela vendo televisão, ela morreu. Ela simplesmente morreu vendo televisão. Só que os vizinhos vendo, né, a janela fechada, aí de noite a televisão, né, piscando lá, a luz ligada, e ela não tinha pessoas assim ao redor, né, amizade. Irmãos, foram descobrir que ela estava morta 1 ano depois. Imagina só, 1 ano para descobrir que o seu vizinho está morto. E aí, será que eu tenho me preocupado com as pessoas ao meu redor, ao meu lado? Não é preocupante, irmãos? É algo para chamar a nossa atenção. E a igreja é da mesma maneira, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Tem um jornalista irlandês que ele fala o seguinte, George Bernard Shaw: o pior pecado que podemos cometer contra os outros seres humanos não é odiá-lo, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade, a indiferença. Já viu quando você vai falar com a pessoa tipo assim, finge que nem te vê, e sai assim? Isso é indiferença. Sabe, você passa por uma pessoa e vê a situação dela, e a gente não pode estar ajudando todas as pessoas, né? A gente sabe disso, a situação não é favorável, mas de vez em quando a gente pode. Mas você passar e não, sei lá, eu lembro de um pregador que ele falava o seguinte: você não pode ajudar não, mas passa por ela, sem ela perceber, joga uma pétala. Que pétala? Faz uma oração rápida: Senhor, eu não posso ajudar, mas ajude uma pessoa que está vindo atrás de mim a ajudar essa pessoa. Isso é uma pétala, é uma maneira que você tem. Infelizmente você não pode ajudar, mas você ajuda em oração. Pessoas podem vir depois de você e ajudar aquela pessoa. Pense no que Deus pensa, sonhe no que Deus sonha, lute pelo que Deus luta, ame o que Deus ama, dê atenção ao que Deus dá atenção. Tem uma frase aqui, em Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 15, diz assim, testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ela confere a sua suprema atenção. Então, irmãos, por mais defeituosa que a gente pode achar que a igreja é, Deus, ele dá a sua suprema atenção para essa casa.
Então, se Deus dá essa atenção para a nossa casa, por que nós não devemos fazer da mesma maneira? Não é verdade? Aqui fala sobre o chamado, né? Moisés, Davi, Tiago, né, e outros mais, que foram chamados para pregar o Evangelho. E cada um estava numa condição diferente. E eu confesso que são diferentes ambientes que cada um vivia. Um estava pescando, outros estavam cuidando de ovelhas, e foram chamados naquele momento para poder ser, usados por Deus. Onde será que vai ser o seu chamado? Você já pensou isso? Você já imaginou isso? Onde pode ser que Deus vai me chamar? Eu confesso que eu era muito tímido. Eu não conseguia subir aqui de jeito nenhum. De forma alguma eu conseguia subir no púlpito. E eu lembro quando um amigo meu faleceu. Ele estava indo cantar em Campos e ele sofreu um acidente de carro e ele morreu na hora. Era na sexta-noite, o grupo, o Ministério Alto, estava indo cantar e um acidente, né, e ele faleceu. E eu lembro que daquele momento em diante eu falei assim, cara, eu tenho que pregar. Porque se eu gosto desse camarada aí muito, se eu tenho ele como meu irmão, e eu quero revê-lo, qual outra maneira que tem para acelerar a volta de Jesus? É pregando o Evangelho. Então, não sei qual momento da sua vida Deus vai te tocar, Deus vai te usar, Deus vai te balançar para que você passe a pregar. E eu confesso, irmãos, que nem todos vão vir aqui pregar. Muitas pessoas têm outras maneiras, entrega de folheto, uma oração, uma visita ao hospital. Nem todo mundo vai vir aqui, né, dar um sermão, fazer um sermão. Então, a gente tem que entender que a igreja é um corpo, e cada parte do corpo tem a sua função. E é a função da pregação, da música, do evangelho, da pregação do evangelho de várias maneiras. Mas qual momento será? Será que você tem pedido a Deus para você ser usado no momento certo, na hora certa, para que através do meu testemunho, do meu exemplo, a gente possa ganhar pessoas para Jesus? São coisas que a gente deve se preocupar, irmãos. A gente deve pedir a Deus para enxergar o que precisa ser enxergado na igreja. Neemias, ele foi, vamos dizer assim, incomodado a olhar a situação do seu povo para aquela época, e ele começou a incomodar de maneira que o rei percebeu que ele não estava diferente. Sabe quando você está diferente e alguém chega para você e fala assim, você não está normal não, hoje você não está bem não, o que houve? Foi dessa maneira que o rei abordou Neemias. Neemias, o que houve? Você não é assim, cabisbaixo, triste, o que está acontecendo? E Neemias ali, ele expôs a situação do seu povo, e o rei ajudou ele. Se você ler todo o relato aqui, o rei falou o seguinte, vai na cidade tal, e você vai pedir a fulano, madeira, o que você precisar, está aqui, a carta, está aqui carimbado, e você vai lá, está liberado. E, às vezes a gente associa a bênção, a ajuda, somente a nossos recursos. Vou dar um exemplo. Na igreja do Barreto, onde eu frequentava, tinha uma irmãzinha que ela descobriu que estava grávida com quase 4 meses. Né? Ela não percebeu que estava grávida. E ela falou assim, agora, né? Ela veio de outro estado e não tinha como comprar nada, e ela segurou aquilo ali, e uma pessoa soube que ela estava grávida. Essa pessoa que soube que estava grávida não tinha recurso para poder ajudar, mas o que ela fez? Ela começou a falar, chamar um, chamar outro. Irmãos, com uma semana, aquela mulher que estava dormindo no chão ganhou berço, cama, colchão, roupa, fralda à vontade, fizeram um chá de bebê para ela. Então, às vezes, a gente associa a bênção somente a gente. Eu não tenho, eu não ajudo. Mas se você conhece alguém que pode ajudar, custa. Eu lembro que meu tio, da reforma da igreja de Friburgo, ele conseguiu um valor altíssimo com uma pessoa. Meu tio não tinha condições de bancar a obra, mas ele conseguiu uma pessoa que deu uma doação assim muito grande, e foi assim fundamental para aquele momento na igreja. Então ele buscou maneiras da bênção chegar.
Então isso a gente pode fazer também, certo? Reformas precisam ser feitas. Às vezes a gente se preocupa só com a igreja, né? Mas e nossa casa? Será que tem sido alicerçada? Será que as bases estão seguras, firmes? Porque às vezes a gente se preocupa na pregação do evangelho, em folheto, e está na igreja, e está na comissão, e tal, e aventureiro, desbravador. E aí? E a minha família? Será que tem que ficar de lado? Porque se estiver de lado, irmãos, você está trabalhando errado. Está trabalhando muito errado. E isso cansa. Tem pessoas que não aguentam. Assim, sabe? Está lá só na igreja e a família de lado. Pais e filhos precisam ser reformados também. Precisam ser alicerçados. Não adianta eu dar um bom exemplo no meu trabalho, na minha igreja e na minha casa, sabe? Então, assim, a criança, ela vai ficar na igreja pelo nosso exemplo. Fizeram uma pesquisa com 24 mil crianças, adolescentes. Depois fizeram com mais 12 mil crianças. E perguntaram o seguinte: por que você saiu da igreja? Durante anos, demorou 10 anos essa pesquisa. E um dos maiores, gritante, foi a resposta: um exemplo ruim dentro de casa. Então adianta a gente dar um bom exemplo lá fora e dentro de casa a gente dar um péssimo exemplo? Então, irmão, a gente tem que lutar contra o erro diariamente. Quando alguém vê claramente o dever, não tome a liberdade de ir a Deus com oração para que possa ser dispensado de cumpri-lo. Antes deve, com espírito humilde e submisso, rogar forças e sabedoria divina para satisfazer as exigências desse dever. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 441. Se você sabe o que tem que fazer, você tem a ideia do que você está sendo orientado a fazer e você não faz, ou você quer passar isso adiante, irmãos, eu confesso que Deus vai te cobrar. Chorar pelo que Deus chora. Neemias 1,4 fala isso. Tendo ouvido essas palavras, chorei. Eu tenho um tio que quando ele vê um filme, ele derrama lá, chora e chora. A gente morre de rir quando ele chora no filme. Eu falei assim: tio, isso é mentira. Mas ele gosta, né? Ele é emotivo. Meu avô também. Era engraçado que uma vez eu dei um picozinho assim de corte com vidro no meu joelho e meu avô chorou, pediu desculpa, que eu fui botar um vidro para ele dentro do carro. Então, pelo que você chora? Pelo que você tem chorado? A sua emoção tem sido para qual lado? Então, irmãos, Neemias, ele chorou porque o povo dele estava numa situação crítica, desfavorável, de abandono, e ele chorou. E ele não somente chorou, ele clamou, ele orou. Antes de cair os muros físicos, irmãos, que aconteceu na cidade de Neemias, não foi assim da noite para o dia. O muro se ruiu e caiu. Geralmente, quando a gente tem uma casa e começa a dar um probleminha, a gente vai lá e vai reparando antes do problema aumentar, não é verdade? Na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente começa a perceber que eu não estou tendo tempo para ler lição, que eu não estou tendo tempo de estar na igreja, de ao menos assistir o culto, né, online, que a gente tem essa oportunidade hoje de ter. Às vezes eu venho da Barra de moto, chego em casa destruído, e depois de ter passado o dia inteiro no sol, eu confesso, mas eu não consigo vir, mas eu não deixo de assistir com minha família em casa. Mas eu queria estar aqui, mas o corpo não aguenta. Será que eu tenho me incomodado dessa maneira, para estar sempre na casa de Deus, para fortalecer a minha fé em Deus? Porque não cai o muro, não cai a minha vida espiritual, a gente não sai da igreja. Um exemplo, estou pregando aqui hoje, amanhã eu vou, Marcelo saiu da igreja segunda-feira. Não é assim que funciona, sabe? Gradativamente você vai esfriando. É algo assim que a gente tem que se preocupar. Senhor, me ajuda, eu não tenho força, sabe? Eu estou aqui, na peleja. Se você conhece alguém que a fé dele, o envolvimento dele com a igreja, a vontade de vir para a igreja sempre foi 100%, me avisa quem é essa pessoa, que eu vou andar com ela, não é verdade? Sabe, irmãos? Então, a gente é ser humano, a gente falha, a gente erra, a gente não pode ficar no erro, né? Gostar do erro, acostumar com o erro. Esse é o problema. É muito sério, irmãos. Então, quando você perceber que o seu muro está sendo ruído,
opa, deixa a luzinha acender, amarelinha de atenção e volta enquanto é tempo. A muralha de proteção foi sendo derrubada, porque a desobediência aos mandamentos levou Israel a deixar Deus de lado. Então, irmãos, não foi à toa que aconteceu o que aconteceu. Havia uma profecia, mas o povo errou, o povo se distanciou, o povo, ficou desleixado, vamos dizer assim, né? Depois eu oro, eu não estudei a lição nessas quatro primeiras semanas do trimestre, né? Depois eu estudo. É sério, irmãos. Satanás, ele quer que você, vai se afastando. E às vezes a gente tem tempo para assistir canais de 181 canais na televisão, na verdade. E por que a gente não tem tempo para as coisas de Deus? Eu lá em casa, particularmente, tá, irmãos? Eu não tenho antena na casa que eu tenho em Sambaitiba. Queimou a antena da Sky, minha esposa também não é fã de assistir. Então, e hoje ainda estava sem internet, nem para a gente assistir um videozinho, nem nada. Ficou o dia inteiro, minha filha nem esquenta a cabeça. Então, assim, a gente já acostumou, né? Como eu falei, particularmente, tem gente que gosta, eu também não vou ficar contra. É legal, se tem coisas legais ali, eu assisto, gosto de assistir sermão, música, vídeo, mas televisão é só coisa ruim, não tenho, amor pelas coisas que aparecem lá na telinha. E isso me ajuda a ter mais tempo para as coisas de Deus. E ajuda a minha filha a não chegar na loja e pedir de tudo que ela quer, né? Às vezes ela tantos comerciais de brinquedo, que a criança chega na loja, ela quer tudo que está na frente. E isso é por conta das informações que chegam até ela. Sempre tem alguém que fica triste com o crescimento da igreja. Na época de Neemias, existiam 3 camaradas, Sambalate, Tobias e Gesem. E essas 3 pessoas, quando começava, vamos reconstruir a cidade, vai dar tudo certo, a gente conseguiu madeira, a gente conseguiu barro, a gente conseguiu tijolo. E os 3 camaradas, Gesem, Sambalate, Tobias e Gesem, começaram, não, rapaz, não vai dar certo não vai dar certo não. Só que dentro da igreja não existe esse tipo de pessoa, existe? Não existe, né? Existe esse tipo de pessoa dentro da igreja que quer desanimar, não vai dar certo não. Aventurir, isso é fora, é lama, chuva, vai dar vento, vai derrubar tudo, né? Dá aquela chuvinha no acampamento, não, vamos embora, né? Eu lembro de um campori que a gente foi lá em Bacaxá, que deu um temporal no primeiro dia, mas arrasou tudo, acabou com tudo. Muita gente foi embora porque não tinha mesmo onde dormir, mas a gente ruim ficou até o final, ruim, de bravador ruim. Mas tem gente que desanima, qualquer ventinho, não vou para a igreja, qualquer ventinho, não vou. Então, a gente sabe da situação, a gente não sabe a situação de cada um, mas tem pessoas que vão tentar desanimar você. Não vai dar certo, sai fora. E olha o que fala aqui em Profetas e Reis, na página 645. Isso é uma realidade dentro da igreja, tá, irmãos? Satanás opera maravilhoso sucesso por meio de seus instrumentos, e todos os que se rendem à sua influência estão sujeitos a um fascinante poder que destrói a sabedoria do sábio e o entendimento do prudente. Mas como Neemias, o povo de Deus não deve temer nem tampouco desprezar seus inimigos. Colocando sua confiança em Deus, devemos prosseguir firmemente, fazendo sua obra com altruísmo e encomendando as suas providências à causa que o sustenta. Então, irmãos, não desanime. Para a gente finalizar aqui, duas frases aqui dos livros aqui de Profetas e Reis, diz assim, tem sido esforço contínuo do inimigo introduzir na igreja pessoas que concordam com muito da verdade, mas que não estão convertidas. Professos cristãos que são falsos a seus legados são veículos pelos quais Satanás opera. Ele pode empregar membros não convertidos da igreja para promover suas próprias ideias e retardar a obra de Deus. Sua influência se acha sempre ao lado errado. Introduzem incredulidade
porque cerraram os olhos à justiça de Cristo e não têm glória do Senhor como a sua retaguarda. Então vão existir pessoas dentro da igreja que vão desanimar tudo, sabe? E você acha que aquela pessoa é super cristão. Não, será que ele está sendo cauteloso? Será que ele está muito preocupado? São pessoas que estão ali para atrapalhar as coisas de Deus. Para a gente finalizar, para a gente se reguardar dessas pessoas, e independente do que aconteça, irmão, a gente pregar o evangelho, falar do seu amor, orar pelas pessoas, visitar, né? Quem aqui, tem algumas pessoas que foram lá na casa eu esqueci o nome daquela moça lá, que a gente fez o telhado, né? Da Thaís, e a gente foi lá, fez telhado, e, irmãos, uma situação bem triste mesmo, só quem foi sabe o que é que eu estou falando, e a gente começou a dar uma condição melhor, né, irmão? E a igreja se unia, a igreja, sabe, chegou junto com dinheiro, com roupa, e eu acredito, irmãos, que ela já está assim, respirando melhor, respirando mesmo. A situação de você entrar e você se sentir mal, de não ter ventilação na casa, irmãos, era terrível, e com 3 crianças lá dentro. Então, irmãos, a igreja se uniu para isso. Esse é o espírito do evangelho, isso que Deus quer, essa união, essa vontade de ajudar. E você não acredita que não apareceu gente falando que não ia dar certo? A gente chegou às 7h30 da manhã, e no primeiro dia a gente começou a fazer aqui, cavar e tal, e a gente começou a fazer o telhado, né? A gente resolveu fazer o telhado, já era 10h30. Irmãos, quando a gente começou a desmontar o telhado, que começou a bater o nível do telhado, nada dava nível, nada. Irmãos, dá um pavor, porque ela não tinha onde dormir. Então a gente teve que desmontar o telhado, nivelar o telhado e cobrir tudo no mesmo dia. Imagina, e só tinha um pedreiro. E Deus ajudou a mim, o Everton, as pessoas que estavam ali. Nossa, a gente trabalhou. A gente saiu de lá, né, Everton? Era de noite já, né? Mas a gente conseguiu fazer, pela honra e glória de Deus. Mas a gente só fez o que chegou até nós de material, de recurso. Então, nosso papel ali foi manual, mas muitas pessoas ajudaram. Para a gente finalizar, mas a restauração das defesas de Jerusalém não prosseguia sem embaraços. Satanás estava trabalhando para suscitar oposição e levar o desencorajamento. Sanbalate, Tobias e Gesem, seus principais instrumentos nesse movimento, empenharam-se agora em embaraçar a obra de reconstrução. Eles procuravam provocar divisões entre os obreiros, ridicularizavam os esforços dos construtores, declarando ser o empreendimento uma impossibilidade e predizendo o seu fracasso. Isso vai acontecer, irmãos, dentro da igreja. Vai acontecer. Só que se a gente não tiver alicerçado em Jesus, a gente não vai conseguir separar o joio do trigo e falar assim, não, se você não quer fazer, eu vou fazer. O último versículo aqui para a gente ler, irmãos, o que eu falei aparentemente é forte, né? Não, se não der para fazer, eu vou fazer e você sai fora. Olha o que Neemias falou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu não marquei. Eu vou falar com minhas palavras aqui, irmãos, depois vocês pesquisam no capítulo 2. Neemias, ele falou o seguinte, se vocês não querem fazer, então vocês vão embora. Vão embora. Vocês não têm participação com a gente dentro dessa casa. Essas palavras de Neemias. Depois vocês leem e vocês vão ver. Então, irmãos, se tem alguém aqui que possa vir com um pensamento de que a igreja não vai crescer, pede ele para se retirar. Se você não quiser fazer o trabalho, a porta é aquela ali. Deixa quem quer fazer. Você está sendo firme e, ao mesmo tempo, consagrado com as coisas de Deus. Nós vamos ouvir mais uma música especial. E nós possamos ser firmes, irmãos, e ter a coragem, de discernir quem realmente quer trabalhar. Porque a gente precisa hoje de pessoas que querem trabalhar. 2:20, então vamos ler aqui, Neemias 2:20 diz assim, Então lhes respondi, o Deus do céu,
o Deus do céu, é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, irmãos, se Neemias teve essa coragem de pedir com toda a sabedoria para eles se retirarem, que eles não participavam de nada na igreja, que Deus possa nos ajudar a fazer com que essa causa, esse evangelho, sabe, de várias maneiras, da pregação, do folheto, da música, da ajuda ao próximo, possa chegar a muitas e muitas pessoas.